Olá, meus amigos, eu sou o radialista Luiz Vilas Boas. Agora a coluna Sem Impedimento na sua segunda edição, Eleições 2020. As eleições estão se aproximando. Próximo dia 27 começa a campanha eleitoral. Até as eleições de 15 de novembro, quando teremos o primeiro turno das eleições municipais, e 28 de novembro, onde teremos o segundo turno, para aquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Então, a nossa contribuição hoje é com mais algumas informações em relação à campanha eleitoral. As eleições, o que pode e o que não pode nas eleições 2020. Lembrando que até o próximo dia 27 não pode fazer campanha política. Ou seja, os candidatos que já estão inclusive registrados pelos seus partidos, depois das convenções, podem até fazer visitas, pequenas reuniões, porém não pode pedir voto. Você pode utilizar as mídias sociais para divulgar sua imagem, falar um pouco de você, mas ainda não pode pedir o voto. E aí, se você tem dúvida, é só consultar o site do Tribunal Regional Eleitoral, que aí você vai ficar mais por dentro de como vão funcionar as eleições. O período da propaganda em cadeia de rádio e televisão vai do dia 27 agora de setembro ao dia 12 de novembro. Cada candidato pode ter o equivalente a 1% do eleitorado em número de cabos eleitorais. Nos municípios com mais de 30 mil eleitores, é permitido adicionar um cabo a mais para cada 1.000 eleitores que excederem os 30 mil. Portanto, essa informação muito interessante. Nós temos aqui a destacar também que o limite máximo fixado nas cidades com menos de 10 mil eleitores é de R$118 mil para gastar na campanha política. Isso para os candidatos a prefeitos. Os candidatos a vereador, 10,8 mil para candidatos a vereador. Procure saber o teto de gastos fixado na sua cidade. As regras são as mesmas decididas para 2016, apenas corrigindo a inflação. O candidato ainda poderá usar de recursos próprios para financiar a sua campanha, desde que não ultrapasse 10% do limite previsto para o cargo que está concorrendo. E o que pode ser feito em relação a impressos e propagandas? É permitido a veiculação de propaganda eleitoral mediante a distribuição de folhetos, aqueles folhetos volantes, os adesivos e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido ou coligação ou também o candidato, independente da obtenção de licença para a licença municipal e de autorização da Justiça. É permitida a veiculação de propaganda eleitoral mediante a distribuição de folheto, mas o material impresso deve estar com o número de inscrição, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Vale lembrar que cada candidato, ao registrar a sua candidatura, ele também já vai ganhar um número de cadastro do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E é permitido o uso de bandeiras e mesas para distribuição de material, desde que não atrapalhe o trânsito. Ou seja, você pode colocar, distribuir o material, mas não pode interromper o trânsito. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som é permitido entre 8 e 10 horas da noite. 8 horas da manhã e 10 da noite. Se for junto com o comício, aí pode ir até a meia-noite. Lembrando que esses sons, essa aparelhagem tem que ficar a uma distância de 200 metros de escolas, bibliotecas públicas, quartéis militares, igrejas, teatros em funcionamento. Lógico que o teatro é fechado, não tem nenhum problema. E sede do Poder Legislativo ou Executivo. E em relação à circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medindo a 7 metros de distância do veículo
e respeitadas as vedações previstas pela Lei 9.504. Eu sou Luiz Vilas Boas e espero ter te ajudado com mais esse boletim do Sem Impedimento nas eleições 2020. Mais informações em Luiz Vilas Boas Oficial ou no site do Tribunal, no caso aí do Tribunal Regional Eleitoral. Grande abraço!